Seja bem-vindo, então. Nós vamos ler o texto bíblico e vamos estudar neste dia, nesta noite da esperança. O nosso tema é fé e esperança. Graça e paz, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à Noite da Esperança. Esse é um encontro da IPI Vila. Nós temos a oportunidade de meditar na palavra e orarmos juntos. Nesse mês nós estamos estudando e todos os nossos encontros estão baseados numa grande série, a série geral, Fortalecendo a Fé. Estamos estudando aí a partir do texto bíblico o quanto a fé é importante para nós, necessária, e a fé é um dom, uma graça maravilhosa de Deus em favor de nós, pecadores. Vamos orar? Pai amado, querido, nós louvamos e adoramos o Teu nome, reconhecendo que Tu és o nosso Deus, o nosso Criador, e aquele que tem se manifestado de maneira graciosa para conosco, e a grande obra de Jesus Cristo é prova deste amor, é prova da Tua salvação, é prova da Sua revelação para conosco. Obrigado por esse tempo, obrigado por esse momento de oração, de meditação na palavra. Pedimos a Deus a Tua presença, a Tua condução, pois Tu és o nosso mestre, Tu és o Senhor de toda sabedoria. Nós pedimos então que a Tua palavra seja ministrada nos nossos corações, nas nossas vidas, transforme o nosso ser e nos faça cada dia mais envolvido, engajado com a Tua obra, com a Tua igreja, com o Teu querer. Nós oramos em Cristo Jesus, gratos, ó Deus, por essa possibilidade de estarmos juntos em oração, meditação da palavra. Este é um vídeo que está sendo gravado e nós cremos que ele pode alcançar corações que precisam ouvir a Tua palavra e serem tocados pelo Teu Espírito. Nós agradecemos, ó Deus, pedimos a Tua condução, oramos em Cristo Jesus com o perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Então, nesta noite da esperança, fé e esperança, o texto básico é Romanos 8, do verso 18 ao 25. Se você quiser abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura, isto será bastante importante. Vamos lá? Então, Romanos 8, 18 a 25 diz assim: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar à glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a doação de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não se espera, não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Palavra do Senhor por meio do apóstolo Paulo, grande escritor do Novo Testamento, instrumento de Deus, que nos abençoa e nos agracia com a sabedoria do céu. Fé e esperança. O perfil da humanidade hoje aponta para traços de desespero. A ansiedade que se caracteriza primordialmente como o medo do amanhã aponta para essa realidade. Praticamente todos
tem ansiedade. Ansiedade é uma coisa natural, é uma coisa que nos protege para a percepção daquilo que pode ocorrer. Agora, o grande problema, os casos de ansiedade que extrapolam essa naturalidade. O ser humano é um ser social, ele vive em um ambiente e na relação com o ambiente ele tem algumas percepções e essas percepções preservam, de certa forma, a nossa vida, a nossa existência. Então, às vezes, a gente fica ansioso, ou seja, com medo com alguma coisa que pode acontecer a partir de algumas probabilidades. É natural essa ansiedade, é natural essa percepção, né? É autoprotetiva. O problema é quando a ansiedade extrapola essa naturalidade e aponta para um medo exagerado do amanhã, o que indica a falta de esperança cristã no coração do indivíduo. E a ansiedade é um índice altíssimo hoje em dia. As pessoas acabam se tornando estressadas, alteração do batimento cardíaco, problemas estomacais, problemas diversos, com medo daquilo que pode acontecer consigo, com a família, com os amigos, com a humanidade de uma forma geral. A esperança é determinante para uma vida abençoada. Quando então vivemos essa ansiedade extrema, doentia, está faltando esperança no nosso coração e nós precisamos trabalhá-la, precisamos buscar, porque a nossa esperança está em Cristo. A fé verdadeira não determina o futuro. Olha só, a fé verdadeira não determina o futuro. Primeira mensagem que nós refletimos no domingo, iniciando a nossa grande série, Fortalecendo a Fé, nós vimos essa perspectiva. A fé não é algo que você tem o poder de determinar, não é autodeterminação, não é firmeza em relação às coisas que você projeta e quer. A fé é confiança e descanso no propósito de Deus para a nossa vida. Então, a verdadeira fé não determina o futuro, mas confia no controle e na soberania de Deus. Deus está no controle da nossa vida. Deus é soberano, nós dependemos e descansamos nos propósitos e na vontade que Deus tem para a nossa vida. Então, nós queremos, nesse momento, nesta noite da esperança, refletir algumas coisas que estão nesse texto que nós lemos. A primeira delas, a esperança supera as circunstâncias, o tempo e a razão. O tempo de sofrimento, o texto fala desse sofrimento, da angústia da criação e também da nossa angústia, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção. Cativeiro da corrupção está falando de uma certa situação, né? Então, aguarda para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Nós aguardamos esse cativeiro. Qual é o cativeiro da corrupção? O mal e o pecado que nos escraviza e que nos leva à morte. Paulo vai falar que o salário do pecado é a morte. Nós somos escravos do pecado. Em Cristo Jesus nós somos libertos, né? Então, esse cativeiro da corrupção, as situações que a criação está sujeita à vaidade, né? A criação aguarda a revelação, a ardente expectativa da criação pela libertação em Cristo Jesus. Né? Verso 22, porque sabemos que toda a criação, em um só tempo, geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primeiras. Ou seja, essa situação de sofrimento e de angústia e de dor e de escravidão que Paulo está retratando aqui. Então, essa situação toda é onde a esperança cristã, a esperança em Cristo, ela aflora.
Você não vai sentir esperança quando tudo vai bem, quando você tem uma perspectiva de que as coisas estão indo muito bem. Mas a esperança surge no momento em que nós necessitamos da esperança. Necessitamos do contato de Deus. Então, o tempo de sofrimento é onde a esperança se apresenta, é onde a esperança é necessária. Né? A esperança, e aí é interessante, a esperança que se vê não é esperança, o texto fala. E esperança também não é probabilidade, ou seja, aquilo que você projeta, aquilo que você percebe a partir da análise da realidade. O ser humano ele tem essa capacidade, né? De fazer uma análise, fazer um estudo da realidade, daquilo que ele está vivendo, e ele consegue, pela lógica, ele consegue projetar algumas possibilidades. Tanto que a humanidade, nós conseguimos projetar, a partir de uma realidade, a gente consegue projetar coisas boas e a gente pode projetar também, do jeito que vai indo, a coisa vai, né? A gente projeta também as possibilidades de coisas ruins que acontecem. A esperança não é a capacidade de projetar pela lógica aquilo que vai acontecer amanhã. A esperança é você confiar de que aquilo que é impossível acontecer amanhã, pela graça de Deus, ele acontece. Né? Então, isso é esperança cristã, essa é a esperança em Deus, essa é a esperança nesse Deus que pode fazer. Esperança, o texto vai dizer, né? O verso, porque esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Então, olha só o que Paulo está dizendo. Então, a esperança não é a nossa capacidade de projetar a partir das circunstâncias. As circunstâncias ruins, elas trazem sobre nós a esperança. Então, às vezes, as situações são caóticas, tão terríveis, que nós não temos perspectiva. A perspectiva é negativa, né? A perspectiva humana, a projeção humana, pela lógica, você chega a uma determinada situação. Não, do jeito que está indo vai piorar. Não, do jeito que está indo vai melhorar. Para a esperança, você vai falar assim, não, do jeito que está indo vai piorar. Mas Deus pode fazer isso melhorar. Então ela não está baseada na nossa expectativa, na nossa perspectiva, na nossa projeção, mas está no impossível. Não, amanhã nós morreremos. Tudo indica. Sim, fatal, 99% de probabilidade que amanhã nós vamos morrer. E aí Deus vem e faz o quê? Isso é esperança. Esperamos que o impossível pode acontecer. A esperança que não se vê e nem traz a certeza da probabilidade, esperamos no Deus do impossível, do invisível. E não é, eu espero, não. A esperança está em Deus. Deus é que vai determinar como vai acontecer. A esperança supera o tempo. Quanto tempo conseguimos esperar? E nós somos extremamente imediatistas. A humanidade hoje ela é pragmática e imediatista, né? Cada dia mais. Né? Quanto mais nós desejamos, mais nós desejamos imediatamente. Né? A gente não tem paciência. O mundo hoje gira e nós giramos, e a falta de paciência é uma realidade concreta entre nós. Então a esperança é aquele que aguarda em Deus, é aquele que espera em Deus, né? Quanto tempo? Quanto tempo Israel esperou para ser liberta do Egito? Quanto tempo Israel esperou para entrar na terra prometida? Quanto tempo Israel esperou para o nascimento do Messias? Né? O Messias foi
foi profetizado. Isaías e os profetas menores anunciavam quanto tempo para acontecer. Então a esperança supera o tempo. Quanto tempo conseguimos esperar? Não, a nossa esperança, não, vou esperar até tal dia, até tal hora. Não, aguardamos. Né? Aguardamos no Senhor, confiados no Senhor. A esperança humana sem Deus, ela é ilimitada, ou seja, a expectativa humana. Em Deus esperamos até que a resposta venha. Então, esperamos em Deus, aguardamos em Deus. Enquanto Ele não der a resposta, estamos aguardando em Deus. Agora, a esperança humana ela é limitada, nós colocamos limites, nós estabelecemos limites e esses limites cada vez mais curtos por conta da ansiedade que temos, por conta da falta de paciência que nós também temos. A esperança não é imediatista, mas é paciente. Outro ponto, a esperança é sempre maior do que os desafios, né? É aquela história, quem tem fé transporta esse monte para o outro monte. A fé não está em nós, a fé é em Cristo, por isso que Ele tem o poder de fazer coisas grandiosas. A esperança cristã é maior do que todos os desafios que podemos enfrentar. E a gente percebe isso no texto bíblico, esse ponto, principalmente, eu quero ler os textos que nos falam dessa esperança. Olha só Salmo 40, certeza que você já leu algumas vezes esse salmo. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Salmo 41. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou os meus pés sobre a rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas e temerão e confiarão no Senhor. O salmista retrata assim, a vida dele estava no pântano, estava afundando, estava num lamaçal, sem condições, areia movediça, né? Areia movediça, quanto mais você se mexe, mais ela afunda, e vai afundando até realmente sumir, morrer, e a lama encobrir toda a pessoa. Esta é a situação do salmista, né? É um retrato, é uma ilustração para falar a situação dele era final, era terrível, não tinha mais o que fazer. Mas ele espera no Senhor e a esperança e Deus supera todas essas situações e ele então canta e louva a Deus e este louvor, essa transformação na vida dele faz com que as pessoas confiem no Senhor. E a esperança é assim, você está no lamaçal e você está cantando e louvando e confiando no Senhor. Isso também impressiona. A esperança nos faz viver aquele tempo, nós não sabemos o tamanho daquele tempo de esperança, de aguardar no Senhor, mas enquanto aguardamos, nós desfrutamos de paz, de shalom, da presença de Deus, que traz conforto, que traz alegria, que traz descanso. A gente deita e dorme. A gente descansa no Senhor, sabendo que mesmo que as coisas... Eu gosto muito dessa música do Juliano Som, quando o mundo cai ao meu redor, é uma música que ele canta, ou seja, as coisas estão caóticas. O mundo está desmoronando em volta de nós, mas você consegue manter a serenidade por conta da presença de Deus, da esperança cristã, da esperança em Deus, da esperança em Cristo Jesus. Outro texto, Romanos 8:37, diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ou seja,
Paulo vai falando de uma situação caótica, de uma situação problemática, de tudo aquilo que poderia trazer derrota à nossa vida e nos distanciar de Deus, nos separar de Deus. É aquele texto que fala, né? Paulo vai falando de coisas que poderiam separá-lo. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação? Quem nos condenará? Quem nos separará de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades podem me separar do amor de Deus. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem, diante de toda a derrota, de todo o caos, de toda a situação, diz assim: nós ainda podemos vencer segundo a vontade de Deus, na esperança de Deus. Se nós não vencermos, Deus vai nos sustentar, nos guardar. E aí Paulo ainda vai dizer, se nós nos limitamos a se a nossa esperança, se a nossa fé, se a nossa esperança está lá em 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas para esta vida, ou ainda incluiria apenas por aquilo que nós vemos, somos os mais infelizes de todos os homens. Porque a bênção de Deus, o cuidado de Deus não se limita para essa vida. Então, assim, seja qual for a situação, a esperança, Deus é maior. E eu gosto muito dessa expressão que foi forjada aí entre os evangélicos no Brasil, quando você está enfrentando problemas. Você não fala para Deus que você tem um problema, você fala para o problema que você tem um Deus. Ou seja, Deus é maior do que todas as coisas. A esperança em Deus é maior do que todas essas coisas que podemos enfrentar. E aí, este texto de 1 Coríntios 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens, nos leva ao terceiro ponto. A esperança é uma ponte entre o agora e o porvir. A esperança nos fortalece e nos sustenta no tempo presente e também no tempo futuro. A esperança cristã nos aponta para a eternidade. E aí eu lembro dessa eternidade, inclusive, Salmo 23, né? Salmo 23, ele vai falando, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, o Senhor me faz deitar em pastos verdejantes. Aí depois ele fala dos perigos que ele enfrenta, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu esteja diante dos meus inimigos, né? Eu confio na tua presença, no teu cajado, no teu cuidado. E aí no final, o verso 6, ele diz assim, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então a confiança do salmista a escrever o Salmo 23 não se limita só às coisas que ele está vivendo na vida, as coisas concretas e reais, a falta de alimentação, a falta de lugar para descansar, de cuidado para a sobrevivência, né, diante dos inimigos, diante da própria morte. E aí ele termina dizendo assim, eu confio, e a sua bondade, a sua misericórdia vai me acompanhar toda a minha existência. E quando acabar a minha existência aqui nessa terra, eu habitarei com o Senhor. Então perceba que a promessa de Deus nos conduz a essa esperança. Nós conseguimos ver a vida eterna? Não. Mas ela está lá, Deus nos confirma, e a esperança em Deus nos conduz a esse lugar invisível. Esse tempo que pertence somente a Deus, não pertence a nós. Nós não temos controle absolutamente nenhum sobre esse tempo da eternidade. Nós temos conhecimento nenhum.
A gente tenta até imaginar, de maneira ilustrativa, os textos bíblicos falam de uma realidade. O importante é que nós estaremos na morada celestial, seja ela qual for. É isso que o texto nos conduz. Então, fé e esperança, a verdadeira fé nos conduz, a verdadeira esperança, não na expectativa ou probabilidade lógicas que podemos imaginar e apontar. A fé descansa em Deus. E eu quero concluir dizendo para você: a esperança não se firma naquilo que a gente vê ou projeta. Cremos no invisível, no impossível de Deus. Cremos e esperamos em Deus. A esperança não está limitada ao tempo, nem estabelece tempo. Confiamos no tempo de Deus. Confiamos no Deus eterno. A esperança cristã é sempre maior do que todos os desafios da vida ou da morte. Porque a nossa esperança é Cristo e Ele está acima de todas essas coisas. Ele tem poder e autoridade sobre todas essas coisas. A nossa esperança está em Cristo, está em Deus, e Deus é maior do que todas essas coisas. A esperança verdadeira, a fé e a esperança verdadeira é maior do que todos os desafios que nós temos que enfrentar. A esperança cristã não se limita a esta realidade concreta que nós conseguimos apalpar e ver, pois é eterna, assim como é eterno nosso Deus, e a esperança nos faz confiar na eternidade junto com Deus. Que Deus nos abençoe, que essa palavra possa trazer conforto e consolo ao nosso coração, quando nós enfrentamos múltiplas e variadas situações que provocam, que traz ansiedade, medo, preocupação. A esperança de Deus sempre vai nos guardar, nos proteger, e em Deus nós teremos sempre a paz e a serenidade e a confiança de perceber e dizer: Deus está comigo, eu pertenço a Deus, Deus está no controle. Que Deus abençoe, uma boa noite de descanso e uma boa vida vivida na esperança de Cristo Jesus. Nós vamos orar, vamos encerrar nossa noite da esperança, e você pode agora, nesse momento, interceder por mim, interceder por você, pelos nossos amigos, familiares e todos aqueles pedidos que temos. Nós nos colocamos diante de Deus, buscando o seu auxílio, a sua ajuda, fortalecimento da nossa fé, da nossa esperança, confiança em Deus. Vamos orar. Pai querido, amado, obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua palavra. Tu és a nossa esperança, e que a cada dia, a cada momento nós possamos perceber e nos firmar em Ti e na esperança em Cristo Jesus. Abençoe a todos aqueles irmãos e irmãs que têm vivido um tempo difícil. Abençoe aqueles nossos amigos e conhecidos que também têm vivido. Que eles possam ser tocados por Cristo, pelo Teu Santo Espírito, e possam ser preenchidos, enchidos da esperança cristã, a esperança em Cristo Jesus. Nos dá esperança para que nós possamos viver, ó Deus, uma vida abençoada, uma vida serena, cheios da Tua paz, cheios da esperança de que o Senhor cuida de nós com muito amor, com muito carinho. E ainda que nós vivamos momentos difíceis, a nossa vida não se limita a esta realidade, porque a esperança em Cristo nos leva à eternidade. Nós oramos em Cristo Jesus, nós clamamos no Deus vivo e verdadeiro, aquele que traz esperança para nós. Nós oramos. Amém e amém. Forte abraço, Deus abençoe, até a próxima.